Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Que você tenha a bênção que Deus tem para enviar para você. Que Deus possa estar com cada um de nós no dia de hoje, nos protegendo, nos abençoando, nos levando em segurança, nos fazendo retornar para nossas casas. E para você que tem dores, que vem buscando vencer suas crises, que aqui seja um canal de bênção, que eu seja somente usado pelo Espírito Santo para te ajudar nesta manhã. E antes de começarmos hoje essa manhã maravilhosa, eu quero que você, por favor, compartilhe com 5, 7, 20 pessoas. Manda para um número máximo que puder. Mas antes, se você não tiver inscrito, se você não se inscreveu aqui, não está inscrita, por favor, clica aí no botãozinho, dá o like também, comenta, diz de onde você está falando, de onde você tem falado, onde você está, como está a sua vida, o que eu posso agregar aqui nesse canal para falar alguma manhã sobre o seu problema, sobre a sua dor, sobre a sua crise. Quem sabe você pode ser esse canal de bênção para que Deus possa enviar o Espírito Santo até a mim e que a gente possa passar ao máximo de conteúdo do que Deus queira de nós. E vamos lá, hoje o assunto é um assunto muito legal, tão debatido nas redes, mas hoje é a cura. E aí, passamos por todas as crises? Já vencemos elas, já criamos armas para que essa crise passe, para que você entenda o que é realmente crise e o que não é. Como na aula anterior, eu falei muito no vídeo da aula anterior, você tem criado suas próprias crises ou realmente é uma crise? Como alguém que tenha depressão, como alguém que tenha ansiedade, como alguém que não está conseguindo levantar da cama, como alguém que não anda hoje, não enxerga, não ouve. Isso sim pode ser uma crise. Agora, aquelas crises que a gente conversou de diversos fatores que você mesmo cria, como inveja, a raiva de outro, a ira e outros mais, isso não, isso tem que ser vencido. Espero em Deus que você assim tenha vencido. Mas antes, deixa eu falar, se você não viu os últimos vídeos dessa série, Vencendo as Suas Crises, Vencendo a Crise, vai ver os últimos, faz uma maratona aí bacana e rápida. O vídeo tem 20 minutinhos, 22, 17 alguns, então é bem curtinho. A gente fala para começar a fortalecer as nossas manhãs com Cristo, com a Bíblia, com o manual que Deus nos deixou. Antes, eu também queria fazer uma pequena propaganda para você que não leu o meu livro ainda, não adquiriu. Seja o seu maior projeto. Ele está na Amazon, ele está no site da editora, ele está na bio do meu Instagram. Então você encontra fácil, é uma fácil leitura, uma rápida leitura, onde você vai estar podendo cada dia mais se desenvolver, não só no espírito, como na mente, como no seu corpo. É um pequeno manual que eu criei e que tem sido muito bem aceito por diversas pessoas de diferentes crenças e que tem ajudado de verdade. Eu tenho recebido muitas mensagens. Então seja hoje o seu maior projeto. Lá tem a história completa da minha análise sobre José do Egito. É muito bom o capítulo 3 da história do governador. Aquele ali, eu sou apaixonado por esse capítulo. Mas vamos para o dia de hoje. Hoje a gente vence essa crise. Hoje a gente entende por que fé é fundamental para criar poder dentro de nós e a encontrarmos e acharmos a solução. Ou seja, para muitos e muitas que estão aqui, a cura. E como essa cura vem? Então vamos falar da mulher do fluxo de sangue, que está em Mateus, está em Marcos, está em Lucas, mas eu queria falar, eu gosto muito de Marcos,
da modo que Marcos lia, né, transcrevia isso aqui, João Marcos, na verdade, para muitos teólogos aqui, para não me corrigirem, para não trazer, só para não criar confusão. Meu canal é falado e a gente fala aqui para todos, inclusive para mim. Eu sei que Marcos é o João Marcos, citado muitas vezes na Bíblia, que a sua mãe, certa vez, abriu a casa dela para ter uma célula, mas isso é assunto para outro vídeo, outra aula. Vamos focar aqui em Marcos. Marcos 5, 25. Você tá com a sua Bíblia aí, eu tô com a Bíblia na NVI, tá? Na versão da NVI. Então eu vou começar aqui. Entra na história. Vamos entrar na história. Entra na história. Eu vou tentar trazer todo o meu enredo para entrar na história. Entrar nessa história dessa mulher tão sofrida, com uma crise absurda, que levou ela ao desespero de fazer coisas que não se podia fazer naquela época. Então vamos lá. 25. Então, certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. 12 anos, aquela mulher não parava nem por um dia de jorrar sangue, de ter um fluxo de sangue. Ela já havia padecido muito, com muitos médicos. E aqui o padecido lembra muito da minha avó, dos meus avós falando, né? Vai padecer lá de tanto esperar. Vai padecer de esperar aquele médico, esperar. É isso, é você ficar eternamente aguardando que os médicos assim resolvam. Então, nessa ocasião, né, no segundo estrofe aqui diz, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes, indo a pior, ou seja, ela piorou a sua situação. Ela, ao invés de melhorar, ela piorou. E quantos de nós temos procurado diversas soluções em pessoas, em objetos, lugares, movimentos, cursos, treinamentos e não encontramos? Por que será? Por que será que Deus deixou esse manual aqui? Deus deixou esse manual aqui pra gente. E lá diz, buscai primeiro o reino de Deus. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Porque inicia-se sempre assim. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar como tem sido a sua manhã? Como tem sido o seu levantar da cama? Lembra do vídeo que a gente fez? O primeiro vídeo dessa série eu falei... Fique longe dos noticiários. Eu estou muito curioso. Ótimo, grande momento para você ter um jejum. Tenha jejum de ficar fora do celular durante uma semana. E nesse movimento que você levantava e ia falar de noticiário, de pessoa, de desgraça, de morte, você vai estar falando com Jesus. Vai estar com Deus ali. E isso sim vai te fazer, esse jejum vai te fazer a conexão exata como a Bíblia manda. Então, não perde essa oportunidade. Jejum, faça esse tipo de jejum que vale muito a pena. Jejum de celular. Pronto, faz esse jejum aí e depois me conta. Eu tento fazer sempre um jejum diferente toda semana, inclusive um jejum com dieta, mas é um jejum espiritual, acompanhado por um médico. Ele é acompanhado pelo meu médico. Então eu nunca fiz o de 40 dias, o máximo que eu fiz é de 12 horas, acompanhado pelo meu médico. Acompanhado. Não se esquece, precisa ter um acompanhamento médico. Nem todos podem fazer, nem todos é possível. É muito difícil também para quem pode. Imagina para você que não pode. Então, não inventa a moda e não faz isso. Vamos voltar para o poder da cura dessa mulher. A cura dessa mulher, focar nela. Essa mulher, ela tinha muito dinheiro por 12 anos. E ela foi gastando tudo que tinha, como diz o 26. Ela despendeu de
tudo quanto tinha. Imagina, você entra na história, imagina você perder ou deixar tudo que você tem por uma causa. Você vende casa, vende carro, vende roupa, vende os objetos dentro de casa, vende tudo que você conquistou até ali. Tudo, 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 tudo. E entra nessa história, fecha o olho aí, se imagina vendendo a sua casa, o seu carrinho, o seu sofá, a sua cama, tudo, tudo, seus investimentos, tudo foi colocado em prol para que os médicos resolvessem. E infelizmente os médicos não resolveram. Mas desculpa, infelizmente, porque na Bíblia não tem nada de infelizmente. Tudo aconteceu ao tempo de Deus, como acontece em nossas vidas. Então não tem nada de infelizmente. Então, porque eu entrei muito na história. Então, continuemos entrando na história. E fiquei com pena dela. Não sei se vocês, mas eu tive muita pena. Eu padeci junto com ela toda vez que leio, toda vez que penso nisso. Então, ela, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste. Aí tu vai me falar, qual é o problema ela tocar em Jesus? Ela vivia na mesma época que Jesus? Não tem problema nenhum. Entra na história, naquela época, uma mulher que estava no seu ciclo menstrual, ela não poderia tocar em ninguém, porque ela era considerada até aquele momento impura. Então ela não poderia, em hipótese alguma, naquela época, tocar em ninguém. Ela não podia tocar em ninguém, até que o ciclo menstrual fosse. E imagina essa mulher que estava há 12 anos padecendo, como diz o 5:26, padecendo. Então, por isso que eu entro na história e me compadeço, eu fico pena dela, muita pena, tristeza. Mas vamos lá, vai vendo o poder da restauração, fé e cura. 28. Ela disse, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. No 30, logo Jesus, conhecendo que a virtude de si saíra, saiu virtude de Jesus. Olha que passagem maravilhosa. Eu queria estar lá para ver. Saiu virtude de Jesus, saiu uma bênção, saiu a força de Jesus, saiu o que Deus mandou para ele, saiu para ela. Olha só que conexão, que fonte para beber, que fonte para comer, que fonte para ter. Imagina, ela só tocou na veste e saiu virtude, saiu a solução para ela. A solução sempre está em Jesus, em Deus. Quando sai virtude de Jesus, Ele quer te abençoar, Ele quer te curar. Mas você precisa dar o passo, você precisa acreditar. Quando a gente acredita, quando a gente tem fé, como já disse nos vídeos anteriores, a gente precisa sair desse mundo um pouco. Saia dos noticiários, saia do que te faz mal, saia do ambiente ruim, saia da pornografia, saia de tudo isso para você viver a virtude de Jesus, o extraordinário de Deus. Esse aqui, a gente está falando sobre o poder da cura. Então, vamos vencer as crises, vamos ser curados de nossas crises, vamos sair delas mais fortes, mais inteligentes, mais sábios. Capítulo 5, versículo 31. E disseram-lhe os seus discípulos, ou seja, Jesus perguntou aos discípulos, Vê aí a multidão que me aperta. Quem me tocou? Quem me tocou?
Jesus, imagina, Jesus, um monte de gente, os discípulos tudo tentando afastar aquelas pessoas, mas muita gente, bota aí milhões, mil, entra na história, vamos entrar na história, um show lotado, um Allianz Parque lotado, um Maracanã cheio, e Jesus passando com seus discípulos, tentando ser quase que seguranças dele, e Jesus pergunta, quem me tocou? E muitos associam, até no The Chosen diz sobre, muitos associam a Pedro ter dito, pô Jesus, tá. Aí gente, licença poética, me permita, teólogos de plantão, viver a minha licença poética, o meu entra na história, eu tô entrando na história para falar para mim, para falar para vocês todos, de um modo que entenda que Jesus é amor. A palavra dele é suficiente. As parábolas que ele nos trouxe muitas vezes através de Mateus, Marcos, Lucas, o Novo Testamento, ele é amor, ele é fundamental. Então deixa eu ter a licença poética, permita-me viver a licença poética. E deixa eu entrar aqui então na minha licença poética. Aí Pedro diz, tá de brincadeira, né? E Pedro, que era muito explosivo, né? Era aquele cara nervosinho, difícil de perdoar, não queria sempre entender. Pedro chega e diz, Senhor, olha aí a multidão, pô, quem te tocou? É o famoso, tá de brincadeira, né, Senhor? Ai, gente, licença poética, me perdoe. Deus perdoa toda a minha licença poética para que você entenda, entra na história aqui. Tem muita gente seguindo Jesus, os discípulos estão tentando de alguma forma ajudar Jesus a passar por aquele ponto. Faltou a luz aqui, gente, mas a gente continua. Vambora. É Deus mandando, o Espírito Santo tá atuando. E aí, a mulher que sabia que tinha acontecido, tremendo, mas tremendo muito, porque não podia tocar em ninguém. Gente, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia tocar. Ela era impura. Naquela época, ela era uma pessoa considerada impura, ela não podia tocar. Então, quando não se pode tocar, é lei, é regra, tem que seguir. E aí ela seguiu. Então ela ficou muito apavorada, ela ficou desesperada. Quando ela diz, Jesus, ela diz praticamente assim, então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, tremendo, aproximou-se de Jesus e prostrou-se diante dele e disse toda a verdade. Mais uma coisa boa aí, agir com a verdade. Gente, como é bom agir com a verdade. Muitos de nós vão falar assim, mas poxa, eu sou um eterno mentiroso. Cara, como eu menti na vida? Mas isso não quer dizer que você é mentiroso, que eu sou mentiroso. Não, você praticou, você teve uma opção onde você podia falar a verdade e falou mentira. Mas que isso não se repita. Por isso que Jesus muitas vezes falava, vá e não peque mais. Então assim, todos os seus pecados são perdoados, todas as suas mentiras são deixadas para trás, são esquecidas. Eis que tudo se fez novo, renovação da mente, renovação do espírito. Então, se você hoje tem uma crise por isso, não entra nessa crise. Que você possa entender que o real sentido de Deus, de Jesus, aqui na Terra, foi nos fazer entender que precisamos seguir com o entendimento do que é certo, do que é errado para o manual bíblico e não fazer mais. Então, vá e não peque mais. Isso é fator fundamental. Mantenha aqui o entra na história aí também. E por fim, ele lhe disse, filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e está curada deste mal. Que passagem restauradora, que passagem poderosa, que cura que essa mulher teve, que vida. E a gente aqui, né, sofrendo por coisas tão vãs, tão bobas. Como no último vídeo que eu fiz, né,
muita gente sofrendo com a própria inveja, sofrendo porque o vizinho tem, você não tem, porque a tua irmã tem e tu não tem, porque seu irmão comprou e tu não comprou, porque você nunca foi à Disney, porque você nunca foi ao Rio Grande do Sul, você nunca... É sempre comparando ao outro, que o outro foi, que o outro fez. E quantas vezes você comemorou a vitória destes teus mais próximos? Quantas vezes você esteve realmente em um momento de alegria? Quantas vezes você realmente ficou alegre pela vitória do outro? Quantas vezes isso aconteceu na sua vida? Como isso aconteceu na sua vida? É isso que a gente deve pensar e fazer sempre. É comemorar a vitória do outro, é não ter inveja, não ter raiva, não ter ira. É a gente entender que isso não é uma crise, isso fomos nós mesmos quem causamos. Então tudo isso remete a que você entenda que nada mais poderoso que acreditar, dar o primeiro passo, mas antes disso tudo, buscar primeiro a Deus. Se você buscar a Deus, a sua vida tem um grande caminho de oportunidades para que a reviravolta que você nem esperava, ela aconteça. Que essa cura que você espera e que essa cura emocional que você espera, que ela aconteça, que ela tenha o poder que a mulher do fluxo de sangue teve, a fé que ela teve, essa virtude que saiu de Jesus esteja com a tua vida, com a tua casa. Vamos ficando por aqui, mas manda por favor para o máximo de pessoas que você conhece. O Entra na História só está começando, estamos na primeira série. Vença suas crises. Que todo mundo possa vencer e entender quais são suas crises, quais foram as criadas por você, quais não. E a gente ter aula após aula, sempre o apoio bíblico aqui, nos conduzindo num caminho de paz e muita vitória. É isso que eu desejo, é isso que eu espero. Manda para o máximo de pessoas para ver a hora que quiser. Clica aí no botão de se inscrever, me ajuda a crescer o canal cada dia mais. Manda, vai mandando, vai comentando, vai falando comigo. Manda o que você quer saber que a gente vai responder. Um forte abraço, uma excelente manhã, um excelente dia e paz e vitória para você. Um forte abraço. Até o próximo vídeo.